Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e vou mostrar para vocês aqui as novas implementações que eu fiz, tá, para o sistema de advocacia. Então eu tive inúmeros pedidos de implementações para esse projeto e resolvi colocar, né, esses pedidos que são genéricos, que vão ser utilizados aqui pela maioria dos escritórios aqui dentro do nosso projeto. Principalmente a parte de conexão com a API externa, que é a API do DataJus, para você conseguir buscar os processos com base do número do processo. Então isso eu vou mostrar aqui, mas fiz várias outras implementações também, né, que vocês vão ver aqui como algumas melhorias ali para o painel do cliente, colocando senha que não tinha antes, então não é interessante deixar só o CPF para acesso, né? É interessante também colocar uma senha, buscar os últimos movimentos aqui do processo lá direto da API, né? Colocar aqui novos campos também para o cadastro de cliente, que eu vou mostrar, opções que eu tinha no sistema mais antigo que alguns alunos sentiram falta, tá? Valores lançados para o processo e cadastro de audiência, o controle de audiência aqui também que eu não tinha feito, agora tem, né? Opções para você poder ocultar ou exibir o histórico para o cliente, então tem algumas anotações que pode ser que só o advogado queira ver, né? Eu não queira que o cliente veja, então eu coloquei essa opção também. Mudança dinâmica de cor de fundo do painel, vou mostrar ali, né, na tela de login. Permissões de acesso para ações do sistema. Isso aqui é muito importante, é interessante até para quem já é programador e trabalha com outros projetos, para poder colocar também em outros sistemas, tá? Opções para poder desativar então essas permissões para conta, processo e aberturas, já mostro ali, e opções para ordenar coluna no Data Table. Então, quais que são aqui, né, as principais implementações? Vamos lá. As principais implementações, tudo que eu estiver mostrando aqui, tá? Todos os dados, informações, valores, tudo é fictício. Somente para preenchimento de informações, para que nós consigamos aqui mostrar para vocês essas implementações. Deixa eu até sair aqui e entrar com o administrador. Então percebam que aqui, ó, tem uma cor no fundo que eu troquei, que está cinza. Mas essa cor no fundo que está cinza, acabei não entrando com o administrador, vou entrar com ele aqui. Essa cor no fundo que está cinza, ela pode ser trocada aqui, ó, através do painel de configurações. Basta você passar o hexadecimal da cor que você quer, tá? Então você selecionou aí o hexadecimal, colocou essa cor, ele vai colocar essa tonalidade ali para vocês. Então ficou bem mais prático fazer essa mudança de cor ali de fundo do painel. Então isso ali, como eu já passei por lá, é a primeira opção que eu vou mostrar aqui. Aqui eu não vou trocar não, mas depois vocês podem fazer a alteração para vocês poderem ver. Tá? As modificações do banco de dados são uma outra coisa que é importantíssima também, que é isso aqui. Eu anotei todas aqui, ó, não foram muitas, então tivemos aqui algumas mudanças na tabela de clientes, né? Campos que foram adicionados na config, campos adicionados na de movimentação. Então, para quem não gosta de acompanhar as aulas, o passo a passo das aulas e fazer, é só adicionar, caso você já esteja com o seu projeto em produção, adicione esses campos e substitui os arquivos, tá? Que aí já vai funcionar perfeitamente, porque tem aluno que já está com o projeto funcionando e ele não pode substituir o banco de dados pelo banco de dados zerado, que é o que eu vou mandar. Aqui em processos, vamos lá, ele vai listar todos os processos. E se eu clicar, por exemplo, na nova opção, que é essa aqui, ó, de movimentações do processo na API, e der um clique, ele não tiver, por exemplo, com o número do processo correto, que aqui eu coloquei tudo zero, que é só para teste mesmo, então foi fictício, ele vai mostrar aquilo ali, né? Ele não vai mostrar a informação. Agora, se tiver, ele vai lá na API do DataJus e mostra a movimentação, em qual instância ela está e quais são as informações relacionadas àquele processo. Então, um processo, por exemplo, do juizado, né, civil, aqui vai vir o formato de como que ele está trabalhando, se é eletrônico ou não, né, a data em que ele foi instaurado e cada uma das movimentações relacionadas àquele projeto, desde o início até o final, que é a última aqui. Eu já testei com vários e vários estados, tá? Ele está conseguindo buscar de todos. Poucos tribunais não liberam as informações para o DataJus. Então, esses tribunais que não liberam as informações aqui de processo para o DataJus, você não vai conseguir buscar informação. Outra forma que você não consegue buscar também é quando o processo está em sigilo, né? Aí ele não consegue visualizar informação nenhuma dele, tá? Tem uma outra opção que eu fiz aqui, que é os processos em andamento, que eu já mostro eles aqui para vocês. Além dessa situação, então, que ele consegue buscar esse detalhamento, né, essas informações, deixa eu já mostrar aqui de uma vez, os processos em andamento, todos que estiverem ali com status em andamento, eles vão ser filtrados aqui, ó. E aqui ele já busca o número do processo, se tiver uma data de última movimentação ele já mostra, tá? E mostra também qual que é a última movimentação. Esse aqui ele está falando que o número do processo é inválido, é porque é inválido mesmo, está fictício, inventado. Tá? Aqueles que não são fictícios, né, inventados, ele vai buscar lá e vai te mostrar qual que foi a última movimentação dele. Então é mais para você conferir de forma rápida
essa última movimentação. Aqui também vai ter as opções, né, que nós tínhamos lá no outro, que é para poder anexar arquivo nele, para poder trabalhar com o histórico do processo, tá? Que aqui no processo também tem tudo isso, ó. O histórico do processo eu mudei, porque antes nós chamávamos de movimentação, né? Então você vai colocar a informação, vai definir se você notifica o cliente e o que entrou de novo. Isso aqui, ó. Porque às vezes o advogado ele não quer notificar o cliente nem quer que o cliente veja aquilo. Então é só uma anotação interna dele mesmo. Se tiver o visível não, o cliente não vai ver essa. Mas se tiver uma outra, por exemplo, com esse visível sim aqui, ó, o cliente vai poder ver aquela informação. Porque às vezes é uma notificação que você quer mandar de audiência ou alguma informação que você acha interessante com o cliente, que o cliente veja, tá? Incluindo aqui no detalhamento do PDF também, eu coloquei para que ele possa, caso ela esteja visível, ele vai verificar aqui a movimentação do processo. Lembrando que o cliente tem acesso ao painel dele, ele consegue ver esse histórico aqui, é claro que agora é limitado com o que você definir, e consegue ver o detalhamento também, tá? Então isso aqui foi o que eu adicionei, né, de novo no processo, além dessa última opção, que é lançar valor. Porque às vezes o processo vai passando por anos, vai passando por várias etapas, e você tem que fazer novos lançamentos de entrada nele, tá? Então você coloca aqui o valor, né, e coloca qual foi a forma de pagamento, e ele já vai mandar aqui, ó, a inserção daquele novo valor. E ele fica relacionado aí ao processo. Então foi mais para nós podermos fazer esse relacionamento. Deixa eu ver aqui o que eu expliquei e o que eu não expliquei, né, para não pular nada. Então, DataJus, para buscar ele, vocês já viram ali. Senha para o painel do cliente, beleza. Quando o cliente se cadastrar, e aí já vai ser essa opção aqui de cadastro dele, ó, que é em acesso, eu coloquei uma nova, acesso não, né, cliente. Eu coloquei aqui alguns novos campos, tá? Incluindo a senha, que ele vai ter que colocar e confirmar ela. Ele tem uma possibilidade aqui também de selecionar um advogado. Então ele pode já se associar a um advogado aqui mesmo, sem o advogado depois ter que fazer aquilo, tá? E aqui também resumo dos fatos, que é bem interessante, porque quando ele fizer o cadastro, ele pode já colocar quais são aqueles resumos dos fatos, né? O que ele já tem ali de início, o que ele quer. Então, isso aqui auxilia também, ajuda bastante aí na hora de você verificar as informações daquele cliente. Então, aqui no cadastro dele, eu puxei também essas informações com a opção do resumo dos fatos. Então, se cadastrou lá, vai mostrar aqui quais foram o resumo dos fatos. Outro recurso que eu fiz é a possibilidade de ordenar, tá vendo? Você clica sobre a coluna, ó, e ele ordena por ordem alfabética, né? Se for uma que tenha valores, deixa eu ver aqui, cadastro, formas de pagamento. Acredito que aqui tem umas que tem a taxa, tá vendo? Então, se ela tiver número, você consegue ordenar ou por ordem crescente ou decrescente, tá? Então, isso aí eu coloquei, mas isso é opcional, porque eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com esse tipo de ordenação. Então, fica aqui, ó, a opção que entrou no login foi filtrar a coluna. Se deixar não, ele não coloca aquela possibilidade ali, tá? Se deixar sim, você tem essa possibilidade dele filtrar. Aqui foram só esses dois campos mesmo que entraram, então, no login. Vamos aqui para a próximo recurso, foi senha para o painel, né? Novos campos eu já mostrei, valores lançados para o processo, já cadastro de audiência, tá? Aqui, ó, nós temos as opções de cadastrar as audiências, e aqui então é bem parecido com as tarefas, né? Você pode adicionar colocando a hora, se você quiser que ele te alerte sobre aquela audiência, você coloca aqui também a hora que você quer que ele faça aquele alerta, né? Se é uma audiência online ou não, tá? Qual é o fórum /comarca, eu não sei se essa é a discriminação correta para mostrar aqui. Mas eu acho que é relacionado a um fórum mesmo. Qualquer coisa depois eu troco esse texto aqui, esse rótulo, né? E se tiver alguma observação, ele vai colocar também. E aqui ele mostra já, ó, vermelho, as datas que tem audiência, tá? Então você consegue visualizar. Estando com o administrador ou com o usuário escritório, ele pode ver também dos outros. Mas estando só com o próprio usuário, ele só vai ver as suas conforme o que foi definido ali. Outro recurso que nós também colocamos aqui para poder implementar foi permissões de acesso com base nas ações. Então, por exemplo, aqui na gestão de receber e pagar, inclusive depois eu tenho até que corrigir isso aqui, porque eu acho que eu apaguei alguns arquivos ali, e vou fazer a correção dessas estruturas aqui, ó. Aqui ele tem esses botões, tá vendo? Excluir, né, editar. Então eu coloquei nas opções aqui de acesso, quando você vai passar a informação para o usuário, uma possibilidade de você colocar ações para despesas e recebimentos. Então, ele vai poder editar, esse usuário vai poder anexar arquivo, ele vai poder inserir nova conta, ele vai poder baixar, a mesma coisa, a ação do processo, né? Ele vai poder fazer o que dentro do processo? Ele vai só inserir, ele vai anexar arquivo, ele vai ver o detalhamento, né? Ações de abertura de contrato, a mesma coisa. Então, para essas estruturas de conta, né, e ações do processo, você pode definir cada uma das possibilidades que ele vai fazer aqui, tá? Então isso aí pode ser definido para o usuário. Com isso ficou bem mais completo aí o nosso projeto e esse é o conteúdo da primeira implementação.